Imagina que você passa 5 anos construindo a casa dos seus sonhos. Você investe todas as suas economias, seu tempo, seu suor, planejamento. A casa fica linda, perfeita, do jeitinho que você sonhou. Aí no 6º ano, o dono do terreno chega e fala: mudei de ideia. Você tem 24 horas para sair daqui. E você perde tudo. É exatamente isso que milhares de criadores de conteúdo estão vivendo agora. Se você está construindo sua audiência apenas no Instagram ou TikTok, você pode ser o próximo. Esse é o 5º vídeo do desafio de mudar a minha vida em 180 dias. Nos últimos episódios eu falei sobre formas reais de ganhar dinheiro na internet, disse que eu tinha testado algumas, excluído outras e optado por criar um canal aqui no YouTube e escrever uma newsletter, e que eu tinha escolhido a Substack. E mostrei também como criar a sua conta lá, um tutorial completo. Mostrei também como escrever nota ou texto. Eu vou deixar aqui na playlist. Hoje eu vou te mostrar porque tudo isso é mais urgente do que você imagina. Contas com milhões de seguidores estão sendo deletadas da noite pro dia. Eu não estou falando de casos isolados. É uma onda que tem acontecido. Empresas que perdem anos de trabalho, assim, em segundos. Criadores que tinham uma fonte de renda principal nessas redes sociais e simplesmente tudo foi apagado. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja por mudanças de regras, problemas técnicos ou decisões da própria plataforma. Quando você constrói sua audiência apenas em redes sociais, você está construindo em terreno alugado. O Instagram, o TikTok e até aqui no YouTube, eles são os donos do terreno. Você é apenas um inquilino. E sabe qual é o problema de ser inquilino digital? O algoritmo muda, as políticas mudam. Ou você se adapta ou você sai. Ou sai porque quer ou a plataforma pode te excluir. Vou te dar alguns números que podem te assustar. O alcance orgânico no Instagram é menos de 5%. Isso quer dizer que menos de 5% dos seguidores vê seus posts. E menos de 10% dos criadores têm backup da sua audiência. Ou seja, 90% dos criadores estão completamente vulneráveis. Antes de te mostrar uma solução e começar a falar sobre newsletter, eu quero que você entenda uma coisa. Newsletter não é modinha. É uma das formas de comunicação mais antigas e eficientes que existem. Lá nos anos 1700 já existiam newsletters impressas. Eram boletins informativos que circulavam entre comunidades específicas. Mas o conceito sempre foi o mesmo. Era informação direta, sem intermediários, e era para quem queria de fato receber. Mas com a internet, as newsletters migraram para o e-mail, isso lá nos anos 90. Empresa como, por exemplo, a Amazon, construiu um império usando essas listas de e-mails. Mas por muito tempo, criar uma newsletter era muito complicado. Você precisava de programadores, designers, sistemas caros. Mas aí surgiram as plataformas, como a Beehive, a Substack, e essas plataformas democratizaram. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma newsletter. Existem basicamente 4 tipos de newsletter, e entender isso vai te ajudar a escolher o seu caminho, caso você opte a ter uma newsletter. Tem a informativa, que ela é focada em notícias, novidades do seu nicho, como ser um jornalista lá do seu segmento. Tem a educacional, que ela ensina algo novo a cada edição, tem tutoriais, dicas práticas, conhecimento mais aprofundado. Tem a inspiracional, que são histórias pessoais, reflexões, motivação. Ela conecta emocionalmente com o leitor e é o tipo de newsletter que eu escrevo. Tem também a comercial, que é a que promove produtos, serviços, oportunidades, mas é bom ter cuidado que não pode ser só venda. Ninguém vai querer assinar ou ler um texto inteiro onde só tem venda. Sabe qual é o segredo? Você pode misturar todos esses tipos. Na verdade, as newsletters de mais sucesso fazem exatamente isso. Já sobre formato, tem várias opções. Você pode fazer um texto puro, mais íntimo, pessoal. Pode fazer um texto com imagens, que aí fica algo mais visual. Você pode fazer um formato de curadoria, que aí você seleciona o melhor conteúdo da internet e leva para sua newsletter. Pode ser multimídia, Você pode incluir áudios, vídeos, links. Dito isso, talvez você esteja se perguntando, mas qual é a frequência? Bom, e aí eu vou te dizer, tem muita gente que erra nisso. Porque na verdade não existe uma fórmula mágica, mas existe uma regra de ouro,
que é a consistência. Na verdade, a consistência ela vale muito mais do que a frequência. É melhor você ter uma newsletter semanal excelente que você mantém por anos do que você ter uma diária que você vai abandonar, sei lá, em 2 meses. Talvez você esteja pensando, tá, e o que é uma newsletter? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para quem nunca sequer ouviu falar em uma newsletter. E eu estou supondo que você seja uma pessoa parecida comigo, porque até o meio do ano passado eu nunca tinha escutado o que era uma newsletter. Mesmo que eu tenha escutado alguma coisa muito por alto do que seria uma newsletter, eu não entendi, sabe? Só foi nesse ano que eu comecei a pesquisar como construir uma base de leitores por livro, que eu ainda estou finalizando, é que eu tive conhecimento de fato o que é uma newsletter. Newsletter é como ter o WhatsApp de cada pessoa que te acompanha, por exemplo. É um canal direto de comunicação, só que por e-mail. E ali você vai mandar seus textos, novidades, conteúdos exclusivos, até mesmo indicação dos seus produtos ou fazer uma venda deles. E isso vai diretamente para a caixa de entrada dessas pessoas que assinaram a sua newsletter. Não é aquela dependência do algoritmo como as redes sociais, tipo TikTok, Instagram. Não tem uma concorrência direta com outros posts, né? Você pega o celular para ver um vídeo e em 10 minutos você já viu um monte de vídeos. A outra vantagem também é que não há risco de não ser entregue. E você vai falar diretamente com quem quer te ouvir. Aquela pessoa assinou a sua newsletter, ela deixou o e-mail dela, então ela quer te ouvir. Agora eu vou te dar alguns números que vão mudar a sua perspectiva sobre newsletter. Por exemplo, vamos falar sobre a taxa de entrega do Instagram. Os seus posts chegam para 2 a 5% dos seus seguidores. Na newsletter é de 95 a 99 de entrega garantida. Outra vantagem é um público qualificado. Nas redes sociais você compete com gatos, com memes, dancinha, fofoca. Na newsletter a pessoa escolheu estar ali. Ela quer receber o seu conteúdo. Outra vantagem é a monetização direta. Nas redes sociais você depende de views, patrocínios, algoritmos. Na newsletter você pode vender diretamente para aquela audiência. Outra vantagem, construção de autoridade. Quando alguém abre o seu e-mail toda semana, ou sei lá quantas vezes você manda seus textos, você vira referência na vida dessa pessoa. E é um nível de intimidade que a rede social ela nunca vai conseguir. Vou fazer uma comparação bem clara para você entender a diferença. Redes sociais. Você depende de algoritmo para entregar seu conteúdo, as regras mudam constantemente de acordo com a plataforma, você não tem contato direto com os seus seguidores, você pode perder tudo a qualquer momento e você compete com milhões de outros posts. Já na newsletter, a entrega ela é direta, não tem intermediários, você que define as regras, você tem a atenção exclusiva desse leitor e você tem o e-mail de cada pessoa. É um ativo que ninguém pode tomar de você. Uma lista de e-mails é como ter uma carteira de investimentos. Cada pessoa que assina a sua newsletter é um ativo que você possui. É um relacionamento real, não é um número ali na tela. E sabe o que é melhor? Quando você tem 1000 pessoas na sua lista, você pode falar com essas 1000 pessoas sempre que você quiser. No Instagram, com 10 mil seguidores, talvez 200 pessoas vejam seu post. Mas espera aí. Talvez eu já tenha te convencido a criar uma newsletter. Mas antes de você sair criando, preciso te alertar sobre 3 erros que podem destruir tudo. Coisas que eu aprendi aqui estudando sobre o assunto. Erro número 1, excesso de envios. Muita gente pensa que se uma newsletter por semana é bom, 5 por semana é muito melhor. Errado. Você vai virar spam na mente dessas pessoas. Elas vão parar de abrir os seus e-mails. E o pior, pode até cancelar a assinatura. Erro número 2. Conteúdo irrelevante. Mandar uma newsletter só para mandar, só para manter contato, desculpa dizer, mas é uma receita para o desastre. Cada e-mail que você mandar precisa entregar valor real. Erro número 3, falta de identidade. E aqui eu acho que é onde mora o maior perigo nesse mundo que estamos vivendo, nesse universo IA, em que a gente dá um prompt e pode criar um texto em poucos minutos. Pois é, mas aí você vai criar uma newsletter sem personalidade. Então a dica que eu dou é seja você mesmo, tenha uma opinião,
Fale sobre o assunto ou algo que você tem algum conhecimento ou que gosta de falar e cria essa conexão. Bom, eu gosto de tratar minha newsletter como uma conversa com um amigo próximo. Quero, através da minha história, ser útil, passar alguma lição do que eu vivi, ser interessante. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É que nós estamos no momento perfeito para começar uma newsletter aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado já está mais maduro e acaba tendo muita concorrência. Mas por aqui, não. Ainda estamos no começo. Olha alguns dados que eu coletei. Menos de 5% dos influenciadores brasileiros têm newsletter ativa. E o engajamento com e-mail no Brasil cresce 15% ao ano. Isso porque as pessoas estão cansadas da superficialidade das redes sociais. Há uma estimativa que nos próximos 2-3 anos vai haver uma migração massiva de criadores para newsletter. E aí, quem começar agora vai ter já uma vantagem competitiva gigantesca. É como ter uma loja quando ainda não tem concorrência. Quem chegar primeiro vai acabar ficando com os melhores pontos. Mas, voltando à nossa metáfora, construir uma newsletter é como comprar o seu próprio terreno. Você escolhe onde quer comprar esse terreno, você escolhe onde construir, como construir, quem pode entrar, ninguém pode mudar as suas regras. É seu terreno. Há casos de pessoas que, mesmo perdendo conta nas redes sociais, mantiveram seus negócios funcionando porque tinha lista de e-mail. Então elas simplesmente migraram para outras plataformas e continuaram. Quando você tem uma newsletter, você tem essa independência. Você pode migrar de uma plataforma para outra quando você quiser. Você pode levar a sua lista de e-mail, né? Ou, por exemplo, hoje eu crio meus textos na Substack. Se amanhã ou depois eu decidir ir para Beehive, por exemplo, eu posso levar essa lista de e-mail para lá. Eu posso migrar para qualquer plataforma quando eu quiser. Eu posso criar produtos e vender diretamente para essa audiência, mandar diretamente para o e-mail dessas pessoas. Eu posso construir relacionamentos profundos e duradouros. Também posso ter uma previsibilidade do meu negócio. Não, eu não estou falando para você abandonar as redes sociais. Eu só estou dizendo para você usá-las como uma ponte para sua newsletter, por exemplo. Use o Instagram, o TikTok para atrair essas pessoas, mas aí você direciona essas pessoas lá para sua newsletter. E é lá onde você constrói esse relacionamento real. É essa a ideia que eu tenho, manter uma newsletter, né, como parte do meu desafio de 180 dias. E aqui no canal do YouTube a gente já percorreu um pouquinho desse processo. Eu já te contei por que eu decidi mudar de vida, eu já mostrei as minhas metas, os meus desafios. E contei também como é que eu fui parar, né, nesse lugar, por que eu mudei a minha mentalidade. E depois eu te mostrei algumas formas reais de ganhar dinheiro online, algumas eu descartei e comecei a newsletter e o canal aqui no YouTube. E depois, num passo a passo detalhado, eu ensinei como criar a sua conta no Substack e na sequência eu mostrei como escrever nota e texto e publicar na plataforma. E hoje eu te expliquei porque isso é muito urgente. A verdade é que estamos vivendo nessa época de transição. Os criadores de conteúdo, jornalistas, escritores, eles já entenderam isso e já estão saindo na frente. Os que continuarem dependendo apenas das redes sociais, bom, você já sabe o que pode acontecer. Então, voltando à nossa metáfora do terreno, e agora você entende que newsletter não é só uma ferramenta de marketing. É a sua escritura digital. É a prova de que aquela audiência realmente é sua. Quando você tem uma lista de e-mails, você tem um ativo real, algo que pode ser avaliado, tem um valor no de mercado. E o melhor de tudo, ninguém pode confiscar. E por isso eu criei minha própria newsletter. Lá eu estou documentando essa minha jornada de transformação, de mudança de mentalidade, criando uma audiência para quando o meu livro sair, eu já ter leitores. E lá eu faço todo esse processo de uma forma mais intimista, mais profunda. Eu vejo como um desabafo entre amigos. Lá eu compartilho reflexões que não cabem em vídeos de 1 minuto e meio, por exemplo. Como esse assunto tem me fascinado bastante, eu quero continuar nesse caminho, pesquisando mais sobre o assunto e trazendo mais coisas aqui para o canal. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários. Antes de terminar, eu quero só deixar uma reflexão. Quem planta hoje, colhe amanhã. E o mercado de newsletter no Brasil ainda está nascendo. Se faz sentido para você começar a construir algo sólido e duradouro, ou se você tem interesse numa escrita mais intimista, onde eu trago reflexões sobre a minha vida, tento trazer algum ensinamento do que eu passei, o que eu aprendi através dos meus erros,
Eu vou deixar o link da minha newsletter aqui na descrição. Eu vou adorar te ter por lá. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre criação de conteúdo, compartilha também com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma reflexão pode mudar completamente o rumo de uma pessoa. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, eu vou tentar trazer mais sobre esse universo. É isso, nos vemos no próximo vídeo.